Hello guys, I'm Ellen Fernandez, so I'm so happy to have you here. Estou muito feliz de tê-lo aqui nesse curso do Expert Reader 1000, onde nosso foco é aprender no mínimo 1000 palavras, ok? 1000 palavras-chave, situações, estruturas, vocabulários e adjetivos. E eu tenho certeza que você vai começar, muitas fichas vão cair e muitas sacadas vocês vão começar a ter depois deste curso, ok? So let's go to our first chapter. Alright. Então, olha só, galera. Nós temos um texto aqui, que é o primeiro texto do livro, e nós precisamos trabalhar esse texto da melhor forma possível, porque nós possamos, na verdade, tirar, extrair o melhor dele, que são os vocabulários, as estruturas, adjetivos que nós vamos usar para descrever outras coisas, ok? Então, eu tenho certeza que assim que vocês entrarem no ritmo, tudo vai passar a ser mais fácil, vocês vão colocar aquilo na realidade e com certeza vão lembrar mais fácil. Por quê? Todo mundo lembra de histórias. Vamos supor, se alguém contou alguma coisa pra vocês, talvez você perca um pedaço, enfim, mas sempre vai ter algo que te chama atenção, algo que você vai lembrar, algo que vai te deixar feliz, triste ou achando chato, enfim, vai te causar algum sentimento. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com histórias, ok? Por isso que foi assim que eu aprendi, na verdade, inglês, alright? Então, dividindo em capítulos menores, em situações menores, até pra gente poder trabalhar vocabulários diferentes, vai ficar bem mais fácil. Então vamos lá? Let's go, let's get down to business, ok? Vamos lá começar? Então, primeira coisa, galera, first rule, primeira regra. Você precisa dar uma lida no texto, olhar o título para entender sobre o que vai ser falado, porque às vezes o título diz muita coisa, né? Você já mais ou menos consegue entender sobre o que vai ser falado. Depois, leia o texto. Aí você fala assim, mas Ellen, eu não entendi, não vou entender nada. Calma, tá? Primeira coisa, leia o texto. Leia, tenta ver o que você sabe, o que você não sabe. Tenha consciência do que você vai ler. Mas se você não entender, esse não é o foco agora, tá? Esse é somente o nosso primeiro capítulo. Então vamos lá, ó. A primeira parte. Tem algumas palavras que estão em negrito, certo? São palavras que são palavras-chave. Você precisa saber essas palavras neste nível, ok? Então, olha só. Baseado nisso, ok? Vamos supor que você já pegou o PDF, já leu o texto, pausou o vídeo e que você extraiu algumas palavras, novas palavras, enfim. Eu fiz isso daí, olha. Eu dividi em adjetivos, novos vocabulários e estrutura, ok? Então, nesse texto, eu peguei os adjetivos delicious, peguei very good e peguei very nice, que é o good e nice são os adjetivos e o very só para enfatizar, né, para deixar muito bom, muito legal, ok? Aí olha só, new vocabulary. Os novos vocabulários são os que estão em negritos que você precisa, que você vai ouvir ou você vai usar com bastante frequência, ok? Então, por exemplo, ó, restaurant, always, boyfriend, before, favorite, food, meal, desserts, caramelized, never, very much, and there. Olha lá quantas palavras em um texto tão pequeno, né? Imagina quanto você não vai aprender com este curso depois de 13 capítulos. Caramba, né? E você vai falar assim, nossa, Ellen, uau, né? Será que vai fazer diferença? Bom, depois vocês vão me falar, porque eu tenho certeza que com essa técnica de leitura, essa técnica de aprendizado, vocês vão aprender muitíssimo e também vão conseguir ganhar a confiança que vocês precisam para não ter medo de falar, não ter aquela insegurança na hora de colocar as frases, ok? De montar as frases. Então, com a leitura, isso vai ser muito fácil para você, porque o seu cérebro está entendendo que você está colocando frases cheias, você está colocando estruturas, né? E está entendendo, isso que é o mais importante. Então, olha lá. Vamos supor que você pausou o vídeo, já leu o texto, ok? Tirou lá os adjetivos, novos vocabulários, estrutura, trabalhou ele. E agora você vai trabalhar por pedaços, ok? Então, eu indico que você, se você puder investir um pouco mais de tempo, procurar os vocabulários que vocês não sabem, para que fique mais fácil a estrutura, né? A gente usou aqui, ó, to be, terceira pessoa, passado
e usamos um emphasizer, ok? Eu indico que vocês deem uma olhadinha naquela lista que vocês têm aí do curso de Vancouver. Se você tiver dúvida de to be, tem um vídeo para isso, tem os exercícios. Se você tiver dúvida de terceira pessoa, tem vídeo para isso, os exercícios. Past tense, são 3 vídeos para este tópico, ok? E very much, você só precisa colocar. Geralmente nós usamos isso no final da frase e ele enfatiza. Por exemplo, eu gosto muito de sorvete. Então, I like ice cream very much, ok? Então, você enfatiza colocando ele no final. Mas se você ainda tiver alguma dúvida, please, guys, I'm here, ok? Send me an email, alright? Então, eu tô aqui, me manda um e-mail. Ou divide com a gente lá no grupo dos readers, ok? Que é um grupo só para discutir este curso, o livro Expert Reader, ok? Então, olha lá. Você já leu, né? Eu tô julgando que você já leu, você pausou, leu tudo, procurou novos vocabulários. Então, vamos na verdade, dividir-se por parte para a gente poder entender melhor e vocês poderem estudar, né, com mais facilidade. Vamos lá, então. Olha só. Eu dividi o texto todo. O que está sublinhado, ok? É a parte do texto, ok? So the text is there, right? So look at this. Jenny is at a restaurant, ok? So Jenny is, right? Okay, what is, Ellen? Do you remember the verb to be? Oh no, Ellen, this is not good. Não, galera, não vamos entrar em pânico, ok? Mas lembrando que is, pense assim. Is é o ou está. Olha aqui, nós colocamos, nesse caso do Jenny is at a restaurant, ele é uma forma do está. Porque, ó, restaurant é um lugar, é um place, ok? Então, geralmente o que vai vir depois é um lugar, então você já sabe que vai ser está, a tradução desse is, ok? Então, olha lá, eu coloquei outro exemplo para vocês pensarem no Olha lá, Jenny is a girl. Ok? A Jenny é uma garota, ok? So, Jenny is. Eu poderia dizer Jenny is a nice girl. Jenny is a intelligent girl, ok? Então, eu poderia colocar várias coisas com adjetivo que iria dizer ok? Eu estou descrevendo a Jenny. No caso, eu estou dizendo onde a Jenny está. Então, ela está no restaurante. E olha lá, uma preposição super que a gente usa bastante quando você está no lugar ou em algum lugar, né? Na igreja, no trabalho, em casa. Você vai usar a preposição at. Então, a Jenny is at a restaurant, alright? Aí, olha lá, she loves this Japanese restaurant. Ok, she loves. Ela ama, ela adora. Olha lá, she loves é terceira pessoa, certo? Porque nós adicionamos o S ao verbo quando nós usamos he, she, it. Por isso que o verbo to love, nesse caso, ganhou um S aí. Então, she loves. So, she loves this Japanese restaurant. Então, ó, o que é Japanese? Japanese, japonês, né? Então, imagina que japonês restaurante, então restaurante japonês. Porque lembrando que em inglês nós invertemos, né, os adjetivos quando nós vamos escrever, que nem aqui, ó. Vamos supor se a Jenny is a beautiful girl, eu vou colocar bonita garota, né, beautiful girl, alright? Nesse caso, she loves this Japanese restaurant. Ela ama, ela adora esse restaurante japonês, ok? Então você já entendeu. Bacana, você já anotou ali no seu caderno, então tem coisas que você pode até passar batido, tá? Não fica se apegando tanto a pequenas coisas porque é desnecessário. Ok, então olha lá. She always goes there with her boyfriend, ok? So she always goes there. Ela sempre vai lá, ok? Então, ó, a frequência, o always é sempre, com frequência, ok? Então, olha só, mais um exemplo aqui, ó. I always go there. Percebe que o verbo aqui está normal, porque goes é porque nós estamos falando dela, né? Então, ela é a terceira pessoa. Toda vez que nós usamos o he, she, it, nós adicionamos o S ou o S ao verbo, ok? Olha o outro exemplo. They always go there, ok? Eles sempre vão lá. E o there, né, uma palavra, é um vocabulário muito usado, né? A gente fala, eu estudo lá, eu trabalho lá, eu quero ir lá, né? So I work there.
I want to go there. I need to go there, right? So there is a very, very important word. Okay, so let's continue the text. Before, she didn't like sushi, but now it's her favorite food. So before, she didn't like sushi, but now it's her favorite food, ok? Então, olha só, before, antes, né? Before. Quando você vê um didn't, don't, can't, você já sabe que você está negando algo, que é o próximo verbo. E você sabe que didn't, no caso, nega passado. Então, ó, before, estamos falando de antes, né? Ela não gostava de sushi. She didn't like. Like é o verbo gostar de, ok? Like é o verbo gostar de. Então, ó, she didn't like sushi, but now, mas agora, but, it's her favorite food. É a comida favorita dela. Favorite food. Então, sempre quando a gente pergunta alguma coisa, é sempre muito natural a gente dizer what's your favorite food? What's your favorite place? Ok? Então, basicamente é isso. Então, olha lá. Before, que é antes. Didn't go, você já entende que é past. Se você precisa ir no vídeo, nota lá, vai lá. Ela não gostava de ir lá, né? Então, antes ela não gostava de ir lá, mas agora ela gosta. Então, continuando, ok? After the meal, she likes to eat desserts. Okay, so look at this, guys. Before and after. Before, after. Olha que legal, vamos aprender com os opostos, ok? Então, olha só. Before, antes. After, depois. Então, olha só. After the meal, she likes to eat desserts. Então, olha lá. Depois ou após a refeição, olha o verbo to like, de novo, ó, gostar de. Então, she likes to eat desserts. Então, ela gosta de comer sobremesa. Ok? Então, são dois verbos importantes aí, ó. To like, que já é gostar de, ok? E to eat, que é o verbo comer. Então, she likes to eat. Lembrando que entre dois verbos sempre to, ok, galera? Então, she likes to eat desserts, alright? At this restaurant, they serve caramelized banana, but Jenny doesn't like bananas, so she never eats it, ok? Então, ó, at this restaurant. Olha lá, at this restaurant, nós vamos colocar neste restaurante, ok? Neste restaurante, they serve, eles servem caramelized banana. É uma sobremesa, dessert, ok? Então, olha lá, a banana caramelizada. Esse fica até fácil, porque banana é parecido com português, né? Olha lá, but aparecendo de novo. Olha lá, but. O que é o but mesmo? Ah, é o mas. Very good. Então, olha lá. Jenny doesn't like bananas. Então, olha lá, doesn't é uma negativa, certo? Então, se nós usamos um auxiliar na negativa, nós estamos negando o próximo verbo. Então, ó, Jenny doesn't like bananas. Então, a Jenny não gosta, que o verbo de novo apareceu, ó. Like. Ela não gosta de bananas. So, olha lá, nós vamos ligar o so. She never eats it, ok? Então, ela nunca come isso. De novo, olha lá, always and never. Outro oposto, né, ó. Always, never. Sempre e nunca. Vamos aprender com os opostos, porque é muito fácil, né, ó. Always, never. Ok? Então, continuando. She likes petit gâteau and an ice cream very much. So, she always has a petit gâteau for dessert there. Então, olha lá. Petit gâteau é o sorvete lá com a sobremesa. Ice cream é uma sobremesa também, certo? É um sorvete. Very much. Lembra que eu já tinha falado sobre isso? Nós vamos enfatizar no final da frase, porque daí vai ficar, por exemplo, ó. She likes petit gâteau and ice cream very much. Tá vendo? Eu coloquei o very much no final da frase e enfatizei que ela gosta muito. Ok? Olha lá. So she always has a petit gâteau for dessert there. De novo eu usei o so, ó. Então, olha o sempre de novo, ó. Ela sempre. O has é a terceira pessoa do have. Toda vez que nós usamos o have para a terceira pessoa, he, she, it, ele vai se transformar em has, ok? Então, olha lá. I always have ice cream for dessert.
I always have pizza for dinner. Ok? Olha que bacana, coisas que vocês têm para ou em alguma situação. Fácil, né? Olha só, nós lemos o texto todo e colocamos os exemplos, né? Trabalhamos o texto todo. Não fica muito mais fácil? Agora volta lá e lê o texto e percebe o tanto que você vai aprender. Ok? Escreve em cima das palavras que vocês acharem mais difíceis aí no PDF de vocês, ou que de repente a palavra que chama mais atenção, ou algo que você aprendeu, enfim, algo que você fez a revisão, ok? Então, olha só, eu trabalhei aqui também as estruturas do texto. Então, coloquei lá, Jenny is a girl. Jenny is a happy girl. Jenny is at home. Jenny is at the bank. Ok? Então, eu trabalhei com a Jenny tanto quanto quanto está. Ó, ela é uma garota feliz, ela está em casa, ela está no banco. E é assim, fazendo exercícios e exemplos, que vocês vão conseguir trazer aquilo para a realidade de vocês. E dificilmente vocês vão esquecer, ok? Aí olha lá, de novo, ó, she loves. Third person, he, she, it, verb plus s or es. Nesse caso, verb plus es. Nós estamos só com o S, né? Então, she loves desserts. She likes to study. He wants dessert. Ok? Então, terceira pessoa colocando o S ao verbo. Tem a opção também do ES, ok? Neste caso, só S. Aí, olha lá, depois nós usamos passado. Em um momento, nós usamos o negativo. Ó, she didn't. Aí, olha lá o que você poderia ter colocado. Ó, she didn't like the dessert. She didn't like that girl. He didn't go. Ok? Então, se você colocar o didn't e depois um verbo normal, você vai negar aquele verbo. Então, você vai negar a forma negativa com o didn't vai ficar no passado negando. Então, por exemplo, I didn't go, I didn't study, I didn't like. Ok? E olha lá, depois nós temos um very much, um emphasizer, right? So, look at examples. I like desserts very much. She likes to go to the restaurant very much. I like to study English very much. We need to speak English very much. Okay? So these topics are really important. Okay? Really, really important. So if you have any problem or any, question, please send me an email and I will be very happy to help you out. Okay? All right. So we don't finish here. Yeah, we have more. Look at that. So, I separate the adjectives as well. Então, olha lá, eu separei os adjetivos. Olha lá, ó. Delicious. It's delicious. Very good. It's very good. Very nice. It's very nice. Amazing. It's amazing. Awesome. It's awesome. Ok? Esse último, awesome, eles usam muito, galera. Tudo é awesome. Awesome. Ah, it's awesome. Oh, that's awesome. Oh, awesome. Ok? Eles usam muitíssimo. Então, com certeza, vocês vão ouvir em vídeos, em séries, enfim, vocês vão conseguir ver bastante, ok? We didn't finish yet. We have the new vocabulary, guys, alright? Olha lá, como eu estudava. Eu pegava um caderno, e lembra quando eu falei para vocês lá no texto que as palavras estavam em negritos e que eram palavras importantes? Então, o que eu não sabia, eu escrevia. E aí eu já colocava também um exemplo, ou pegava do próprio texto, enfim, olha lá, ó, restaurant. E aí eu colocava uma frase, ó, I like to go to the restaurant. Eu gosto de ir ao restaurante, e realmente isso é verdade. Então, toda vez que eu ia num restaurante, eu pensava, oh, I like to go to the restaurant, Always, que é um advérbio de frequência. Lembra de colocar o never, né? Que é o oposto, porque daí fica mais um vocabulário, fica mais fácil. Então, por exemplo, ó, I always go to the restaurant. Olha que bacana, usei já na mesma frase, eu só adicionei o always. Aí tem lá, ela menciona sobre o boyfriend. Então, por exemplo, I have a boyfriend. I don't have a boyfriend. Então, eu tenho ou eu não tenho. Aí, o oposto de boyfriend é girlfriend. Então, por exemplo, ou você vai dizer I have a boyfriend ou I have a girlfriend. I don't have a boyfriend. I don't have a girlfriend. Ok? Aí, olha lá. Before, né? Que era outra palavra que também estava highlighted.
que era outra palavra em negrito. Então, você pode colocar aí do lado, ó, before, after. Before, after, ok? Então, eu coloquei também uma frase, I study English before lunch, ok? Aí lá, food, alright? Food, comida. Então, olha lá, food there is amazing. Oh, you know, the food there is amazing. Lunch. Lunch é a refeição ao meio-dia, the meal at midday. Dinner, meal at night, ok? Então, por exemplo, have lunch, almoçar. Have dinner, jantar, right? Aí lá, ó, favorite. Favorite. Então, olha o exemplo. My favorite color is blue. What's your favorite color? What's your favorite food? Ok? Então, você pode montar frases que vão fazer você lembrar daquele vocabulário. Ok? E olha lá, continuando os vocabulários que são importantes. Eu ainda peguei o meal, por exemplo. Eu procurei no dicionário porque eu não sabia. Ok? Então, eu coloquei lá. I have 3 meals a day. Eu faço 3 refeições ao dia, então I have 3 meals a day. Então eu já entendi que eu posso falar isso para as pessoas, né? Desserts. Well, what would you like for dessert? Em um restaurante eles sempre vão perguntar isso, tá, gente? What would you like for dessert? Então, I would like to have a petit gâteau, ok? Nice cream. I would like to have a nice cream, ok? Então, olha lá, você vai acabar usando isso, né? Caramelized. Isso também estava em negrito. Talvez não seja uma palavra tão frequente, ok? Talvez você não vá usar tanto. Só quando você for falar sobre sobremesa, né? Porque tem um monte de coisa que é caramelized. Talvez você vai ler uma receita, assistir um programa de receita, enfim. I love caramelized banana. Ok? Então, você trouxe para sua realidade aquilo, né? Aí, olha lá, never. Então, eu sempre dizia essa frase, never say never. Tem até uma música, né, que fala never say never. Então, eu trouxe pra minha realidade também, porque era uma frase que eu usava muito, ok? Então, por exemplo, very much, eu já falei sobre isso também, nós usamos no final da frase para enfatizar. I like you very much, ok? There, she lives there, ok? Ela mora lá. Olha como fica mais fácil quando você pega um vocabulário e você cria uma frase, ou você pode até pegar a mesma frase do texto, tá? Basicamente, o interessante é que você traga aquilo para a sua realidade, mas, por exemplo, geralmente lendo o texto, com certeza você vai lembrar, porque tem coisas que marcam até. Tem uns textos que vocês vão gostar mais, tem coisas que vão trazer mais para a realidade, então basicamente é isso. Então, só para a gente voltar lá no texto, para a gente ter uma noção, agora lendo, eu tenho certeza que vai fazer muito mais sentido para vocês. E é coisa tipo de meia hora de estudo, vocês vão aprender, assim, muitos vocabulários, os ganhos são muitos. Eu quero te motivar a se esforçar e fazer isso, ok? Fazer acontecer. Então, olha só como vocês já vão entender melhor, ó. Jenny is at the restaurant. She loves this Japanese restaurant. She always goes there with her boyfriend. Before, she didn't like sushi, but now it's her favorite food. After the meal, she likes sweet desserts. At this restaurant, they serve caramelized banana, but Jenny doesn't like bananas, so she never eats it. She likes petit gâteau and an ice cream very much, so she always has a petit gâteau for dessert there. Alright? So, I hope you have enjoyed the first chapter, okay? I hope you have learned so many new adjectives, new vocabulary, new structures. Don't worry, this is only the first text, okay? So take your notebook, make your notes. I am sure that you are going to get there, okay, guys? Então, ó, não se preocupe, esse é só o primeiro capítulo. Então, você vai pegar o seu caderno, você vai anotar com muita alegria, pensando em todos os vocabulários, adjetivos e estrutura que você está ou revisando ou aprendendo. E aí você vai perceber que quando você lê, e leia mais vezes, leia em voz alta, leia na frente do espelho, que vai fazer toda a diferença. E aí você vai perceber que você vai ficando cada vez mais confiante. Quer saber uma dica super legal que eu faço muito com os meus alunos da escola física? Challenge, desafio. Eu desafio eles a ler o texto e nós marcamos o tanto de tempo que eles demoram para ler. E aí
vamos supor, na semana seguinte, eles leem de novo, eles estudam em casa e leem de novo. Sempre, galera, é mais rápido. É óbvio que vai chegar um momento que para você falar e ser entendido não vai resolver, né? Então é só até você chegar naquele número que você acha que você está falando com confiança, que você está errando pouco, que você está sendo que as pessoas te entenderiam se você falasse. Então esse é um plus. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai ver benefícios e vale a pena investir no seu inglês, ok? So I hope you have enjoyed the course, guys. I hope you liked this video. If you have any question, please send me an email. I'll be very happy to help you, alright? So guys, see you. Bye!